Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o irmão do teu lado e diga: meu irmão, não há nada impossível para o nosso Deus. Dá um abraço nesse irmão, diga glória a Deus pela tua vida. Pode se assentar, queridos. Shalom, boa noite. Esse é o nosso segundo culto. Tivemos um culto maravilhoso nesta manhã. E glória a Deus por este momento. Glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus pelo milagre de Deus na sua vida. Alessandro, glória a Deus pela tua vida, viu? O Alessandro estava na UTI ontem, viu? E hoje está aqui glorificando a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Alessandro. Glória a Deus. Não adianta, meu irmão, você tem muita coisa para fazer na terra, viu? Tem muita colheita, tem muita conquista, tem muitas coisas que Deus vai fazer através da tua vida, viu? Glória a Deus, nós nos alegramos de ver tudo aquilo que Deus tem feito e ver que você está aí, totalmente curado, para a glória do nome dEle. Amém? Queridos, nós estamos quase terminando a nossa série de ministrações. Temos ministrado nesses últimos meses, sobre um coração incendiado. Nós estamos partindo para as últimas ministrações. E nessa noite eu quero falar sobre dias difíceis. Diga, dias difíceis. Olha o teu irmão e fala, dias difíceis. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Antes disso, parabéns, mamães. Todas as mães, não poderia deixar de dar parabéns para as mães. Acho que esse dia é mais do que merecido. Mulheres especiais, mulheres de Deus. Deus tem nos dado essas mulheres para abençoar as nossas vidas. Que bom ter você aqui. Que bom que você tem conhecido a graça e o poder de Deus. Parabéns a todas as mães. Um beijo para todas vocês. Vocês merecem. Especial a minha mãe e a minha esposa, tá? Não estou puxando sardinha, por favor. Nada disso. Não querendo puxar, mas puxando, né? Amém, queridos. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Nós temos falado, queridos, sobre esse tema, um coração incendiado. Que o maior desejo de Deus, o maior propósito de Deus ao tirar o povo de Israel do Egito, não foi para levá-los para a terra prometida. O maior projeto de Deus, o maior propósito de Deus é levar esse povo para o monte, para uma vida de intimidade, de relacionamento. O maior propósito de Deus é se relacionar com o seu povo. Por isso Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, ele fala, amados, visto que temos essas promessas. Quais promessas que Paulo está falando aqui? As promessas de Deus, que Deus iria habitar no nosso meio, Deus iria andar no nosso meio, que Deus seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Então, visto que temos essas promessas de um Deus que quer habitar no nosso meio, um Deus que quer andar no nosso meio, um Deus que quer ser o nosso Deus e nós seremos o teu povo, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Então Paulo ele começa a dizer, olha, já que nós temos uma promessa de um Deus que deseja se relacionar com o seu povo, habitar e andar no meio do seu povo, nós precisamos nos purificar de tudo. Tanto daquilo que contamina o corpo e aquilo que contamina o espírito. E aí ele continua dizendo, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A santidade, queridos, ela sempre será aperfeiçoada, ou ela sempre, a santificação ou a santidade, ela é produzida no temor do Senhor. Nós temos que amar a Deus, o amor a Deus precisa ser algo evidente em nossas vidas, mas o que vai nos levar a viver uma vida de santidade é o temor a Deus. Por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Precisamos aperfeiçoar a santidade, precisamos viver uma vida de santidade, e esta vida de santidade será aperfeiçoada no temor do Senhor. Mas antes ele falou, olha, purifiquemo-nos de tudo, tanto aquilo que contamina o corpo, como o espírito. E a grande pergunta é, como que eu posso me purificar? Porque purificar é uma ação do homem.
É o homem que precisa se lavar todos os dias, se purificar todos os dias, desejar viver esta vida todos os dias. E quando você volta um pouquinho atrás, 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, ele fala como isso vai acontecer. Como cooperadores de Deus, insistimos a vocês para que não recebam a graça de Deus em vão. Diga, não receba a graça do Senhor em vão. E é exatamente aqui que nós paramos na semana passada. A apóstola ministrou sobre esse tema. Uma das formas, queridos, que nós temos para purificar-nos de tudo aquilo que nos contamina, que contamina tanto o corpo como o espírito, é quando nós recebemos a graça do Senhor. E a graça do Senhor não é uma permissão, uma cobertura que nos autoriza a pecar, não. A graça de Deus nada mais é do que a capacidade dada por Deus que nos habilita a viver uma vida de santidade. A graça do Senhor, a graça de Deus, é o poder de Deus que está em nós, em todos aqueles que recebem Jesus como Senhor. E este poder então nos dá a capacidade ou a habilidade para viver uma vida de obediência longe do pecado. Dá uma olhadinha para esse irmão que está ao teu lado. Vai lá, olha para ele. Dá uma olhadinha. Você sabia que talvez do teu lado estava sentado um beberrão antes de conhecer a Cristo? Você sabia que está sentado do seu lado alguém que gostava de pornografias? Você sabia que está sentado do seu lado talvez um marido terrível, talvez uma péssima esposa, talvez um profano, mas quando conheceu a Cristo, ele recebeu o quê? A graça de Deus. E a graça de Deus o capacitou a ser transformado. Agora dá uma olhadinha de novo para essa pessoa que está ao teu lado. Olha que cara de santo. Sério? Olha que cara de santo. Olha que pessoa abençoada que está ao seu lado. Aí você olha e fala assim, gente, de pensar que essa pessoa que lá atrás aprontou tanto. E agora até a cara mudou, tem cara de santo. Mas sabe por que isso foi possível? Porque recebeu a graça de Deus. Porque a graça de Deus é o poder, é a capacidade dada por Deus, que nos habilita a viver uma vida de obediência longe do pecado. Então, queridos, é exatamente isso que Paulo está falando. Como que nós podemos nos purificar? Exercendo a graça, vivendo a graça de Deus, não recebendo a graça de Deus em vão. E aí, quando nós começamos a entender esse texto, queridos, nós vamos agora para Hebreus capítulo 12, do verso 14 ao verso 15. Olha que o autor aos Hebreus está dizendo, ele fala que segui a paz com todos e a santificação, diga bem forte, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado para que ninguém se prive ou se exclua da graça de Deus. Então, quando você agora começa a entender o que é a graça de Deus, se torna possível você entender agora como alguém pode se privar ou se excluir da graça de Deus. Quando você não tem o entendimento correto do que é a graça, você tem dificuldade de entender esse texto, porque você entende uma graça que nos cobre de tudo. Mas quando nós entendemos que a graça é o poder, é a capacidade que Deus nos dá de viver uma vida de obediência, agora nós entendemos aqui que para viver esta vida de santificação, para seguir a paz com todos, o grande cuidado que nós precisamos ter é não nos excluirmos da graça. E a tua pergunta talvez é, apóstolo, como alguém pode se excluir da graça? Simplesmente fazendo com que esta graça seja recebida em vão. Uma pessoa que recebe a graça de Deus em vão, ela está se privando, ou ela está se excluindo da graça de Deus. Uma pessoa que recebe a graça de Deus em vão, ela simplesmente se exclui. Lembra do exemplo que a apóstola deu na semana passada,
Aquela montanha que tinha um vulcão, queria entrar em erupção. E a pessoa tinha 3 horas para sair daquela montanha. E ela para e fala, é impossível sair daqui em 3 horas. E aí alguém, uma pessoa bondosa, chega para ela e fala, olha, estou te dando aqui uma BMW, 0 quilômetros, agora esse carro é seu. E aí você olha e fala, para mim sim, é para você. E aí você fica lá pulando de alegria, glória a Deus, aleluia, eu ganhei um carro 0. Que coisa maravilhosa, eu ganhei um carro 0, liga para os parentes, liga para os amigos, e fica pulando de alegria, gastando tempo ali, e de repente, aquela montanha entra em erupção, e a pessoa morre. Por que ela morreu? Porque ela recebeu a capacidade de sair daquela montanha, mas ela não saiu. E ela permaneceu lá. E agora entrou em erupção. E aquela pessoa agora morreu. Ela recebeu um carro em vão. A mesma coisa, queridos, quando nós entendemos que a graça de Deus é o poder de Deus, é a capacidade de Deus, que nos habilita a viver uma vida de obediência, longe do pecado. Quando nós entendemos isso, a primeira coisa é uma mudança. É uma transformação. Talvez você era uma pessoa que mentia, conheceu a Cristo, se converteu e agora você não mente mais. E por que você não mente mais? Porque você recebeu a graça. E a graça te deu o poder de ser transformado de um mentiroso para uma pessoa que fala a verdade. Talvez você era um péssimo marido, uma péssima esposa, mas agora você conheceu a Cristo. E agora você recebeu o poder, a graça, para se transformar num bom marido, numa boa esposa. Talvez você tinha comportamentos terríveis, mas a partir do momento que você recebeu a Cristo, você recebeu a graça. E a graça te dá o poder de ser transformado e viver uma vida de obediência. Porém, nós não podemos receber a graça em vão. E receber a graça em vão nada mais é do que receber o benefício, o poder e não usá-lo. Receber o carro e não sair daquela montanha. Eu não posso me excluir da graça de Deus. E excluir é receber a graça em vão. Eu preciso entender que em Cristo agora eu sou uma nova criatura. Em Cristo Jesus agora tudo se fez novo e eu tenho o direito de viver uma vida que agrada a Deus. E aí quando você vai para 2 Timóteo capítulo 3, começando aqui no verso 1, Paulo, ele fala, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Diga, tempos terríveis. Diga mais forte, tempos terríveis. Quantos aqui conseguem entender, queridos, que nós estamos vivendo nos últimos dias? Você tem consciência disso? Você tem noção disso? Nós precisamos, queridos, entender o tempo de Deus. E nós estamos vivendo os últimos dias. Mas Paulo aqui ele está dizendo que nos últimos dias sobreviria dias terríveis. Ou algumas outras traduções, dias difíceis. Ou tempos muito difíceis. Ou difíceis de lidar, de suportar. Dias de estresse. Então agora, queridos, pare e comece a entender isso. Paulo estava vivendo numa época onde ele olha agora para nossa época, a época que estamos vivendo, os últimos dias. E Paulo está dizendo que esses dias seriam dias difíceis. Mas agora, queridos, pare e comece a pensar. Você acha que os dias de Paulo foram fáceis? Se você pegar 2 Coríntios, você vai ver ali um pouquinho daquilo que aconteceu com Paulo. Paulo ele fala que 5 ocasiões diferentes, ele recebeu, durante 5 vezes, ele recebeu açoites, ele foi açoitado, com 39 chicoteadas, que dá um total de 195. E quando se fala de chicoteadas, os chicotes, a forma que as pessoas eram chicoteadas naquele tempo era terrível, porque na ponta do chicote tinha uma peça de aço, que quando entrava no corpo, rasgava o corpo, rasgava a pele. E Paulo está dizendo que durante 5 vezes,
ele recebeu 39 chicoteadas. Então, se a gente parar e começar a olhar, nós vamos ver que os tempos de Paulo também não eram fáceis. Paulo fala também em 2 Coríntios que ele recebeu 3 vezes, ele apanhou de vara. E sabe por que uma pessoa apanha de vara? Para machucar os ossos. E a pior dor, queridos, não é dor quando a carne é ferida. A pior dor é quando os ossos, eles são feridos, ele é machucado. E a Bíblia diz, Paulo aqui, ele fala que 3 vezes ele apanhou de vara, onde os seus ossos doeram. Paulo fala que uma vez ele foi apedrejado. E se nós continuarmos aqui, nós vamos ver que Paulo, ele sofreu naufrágios, prisão. Então, se nós olharmos para os tempos de Paulo, queridos, os tempos de Paulo não eram fáceis. Mas agora Paulo, ele olha para a época nossa, o tempo que nós estamos vivendo. E Paulo diz que os nossos dias seriam difíceis. Ele não está olhando para a sua condição ou aquilo que ele estava sofrendo na carne, não. Para ele talvez isso era fácil, mas difícil era viver os dias que estamos vivendo. E se você continuar agora esse texto aqui no verso 2, Paulo aqui ele dá a razão pelo qual os últimos dias seriam difíceis. E ele fala, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição e não perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres mais do que o próprio Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. E você deve ficar longe dessas pessoas. Queridos, parem e comecem a entender isso. Paulo aqui, ele está dizendo, passando por tudo aquilo, por toda a situação que ele estava passando, Paulo fala que os piores dias, não eram os dias que ele estava sendo açoitado, que ele apanhava de vara, ou que ele era apedrejado. Na verdade, Paulo diz que os piores dias seriam os últimos dias, porque as pessoas seriam amantes de si mesmo e amarão mais o dinheiro do que qualquer coisa. As pessoas serão profanas, elas serão ingratas, as pessoas vão odiar umas às outras, elas vão desobedecer os seus pais, elas amarão mais os prazeres do mundo do que o próprio Deus. Então aqui Paulo está mostrando que os dias difíceis é pelo comportamento das pessoas. E exatamente aqui, queridos, nós precisamos parar e precisamos começar a olhar para dentro de nós para ver se não tem comportamentos como esse. Se nós não estamos sendo exatamente o tipo de pessoas que Paulo está dizendo aqui em Timóteo. As pessoas que nos últimos dias, elas vão ser amantes dos prazeres. Elas vão ser aquelas que traem os seus amigos. Serão pessoas superficiais. Então Paulo está dizendo que esses dias difíceis é pelo comportamento dessas pessoas. E Paulo fala o porquê que essas pessoas terão esses comportamentos. Quando ele fala aqui no verso 5, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Que poder é esse? Qual é o poder que Paulo está falando aqui a Timóteo? O poder, as pessoas terão esses comportamentos terríveis por uma razão. E a razão que Paulo está dizendo aqui é porque essas pessoas, elas vão rejeitar o poder, mas esse poder não é poder de expulsar demônios, não é poder de operar maravilhas. O poder que Paulo está falando aqui, elas vão rejeitar o poder
da graça de Deus que nos transforma. Essas pessoas vão receber a graça em vão, elas vão se excluir da graça. E por esse motivo terão esse comportamento totalmente insano, esse comportamento totalmente desqualificado. Porque a graça de Deus, queridos, é a capacidade que nos habilita a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Mas se eu me excluir desta graça, ou se eu receber esta graça em vão, eu terei os comportamentos que Paulo está dizendo aqui. E esses comportamentos muitas vezes acontecem dentro da igreja. Pessoas estão dentro da igreja, mas são arrogantes. Estão dentro da igreja, mas amam mais a si mesmo do que o próprio Deus. Ama mais o dinheiro do que o próprio Deus. São pessoas que não perdoam. São pessoas que têm um comportamento totalmente inadequado. Tudo isso porque eles não receberam a graça de Deus, ou receberam a graça de Deus em vão. Então Paulo, ele fala que esses dias seriam difíceis pelo estilo de vida dos cristãos. Olha para o teu irmão e fala: misericórdia, meu irmão. O estilo de vida dos cristãos farão com que os dias de hoje seriam mais difíceis do que os dias de Paulo. E quando você vai aqui no verso 7, você começa a entender um pouco mais. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Esses dias eu estava assistindo alguns vídeos antigos. Eu comecei o ministério pastoral, eu sou cristão de berço, mas eu comecei o ministério pastoral, queridos, em 1996. E aí esses dias nós estávamos assistindo alguns videocassete. Sabe o que é isso? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Videocassete é de comer? Não, vídeo é de passar filme mesmo. E eu estava lembrando de algumas pessoas, eu estava vendo na igreja lá atrás, algumas pessoas que estão aqui hoje. E foi muito interessante que nós começamos a olhar, a Solange e eu, nós conversando, falando: nossa, fulano é antigo, hein? É dessa época. Nossa, não sou só eu que estou meio velhinho, não. Tem algumas pessoas aqui antigas. Mas, queridos, aí você olha para uma palavra como essa, Paulo dizendo, elas estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem, nunca chegam, nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe o que Paulo está dizendo? São pessoas que estão se alimentando, comendo da palavra, se alimentando dia após dia, mas nunca tem mudança na sua vida. São pessoas que recebem alimento do altar, mas nunca se posiciona. Glória a Deus que a maioria se posiciona, glória a Deus. Mas tem pessoas, queridos, que nunca mudam de vida. Porque uma das coisas, queridos, que eu tenho uma plena convicção, é que desse altar, aqui não saem palavras para massagear o teu ego. Aqui não saem palavras para fazer com que você viva uma ilha da fantasia da vida cristã, não. As ministrações são ministrações de alinhamento, de conserto, de reflexão, para que você possa avaliar a sua vida com Deus. Mas Paulo está dizendo, essas pessoas, elas estão sempre aprendendo, mas elas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E aí você me pergunta: apóstolo, como que alguém chega ao conhecimento da verdade? Como você sabe que alguém chegou ao conhecimento da verdade? Pela sua vida. A forma que você lida com o seu casamento. A forma que você lida com as coisas, com a vida, com os negócios. A forma como você trata pessoas. A forma como você se relaciona com Deus. A grande verdade, queridos, o conhecimento da verdade, a evidência de que alguém chegou ao conhecimento da verdade, é pelos seus frutos, é pela sua vida, é pela sua prática, é pelo seu dia a dia, é a forma que leva esse evangelho. Estão sempre aprendendo. Nós estamos vivendo, amados,
momentos onde a igreja, ela tem sido alimentada de uma forma poderosa. Mas esse conhecimento da verdade precisa chegar a nós e nós temos mudanças. Um comportamento que agrada a Deus. Uma das coisas que eu fico muito tranquilo, que quando chegar diante do trono branco, ninguém vai poder falar: Senhor, os meus líderes não me ensinaram sobre isso. A igreja que eu fiz parte não me ensinou sobre isso. Porque aqui, queridos, você aprende sobre criação de filhos. Você tem os imersões aí a cada 2 meses, 4 horas de estudo bíblico. As pregações são palavras profundas. Você tem a consolidação, você tem PG, você tem tudo. Para que você tenha mudança e chegue o conhecimento da verdade. Então nós precisamos começar a pensar sobre isso. Será que eu cheguei ao conhecimento da verdade? Ou será que eu tenho tido o comportamento que Paulo está falando aqui? Comportamento de pessoas que desprezaram a graça e por isso se tornaram amantes de si mesmo. Não perdoam pessoas, não têm amor pelas pessoas, ela não ama. Porque a graça de Deus faz de uma pessoa que não ama para uma pessoa que ama. Uma pessoa que tinha dificuldade de perdoar para uma pessoa que perdoa. A graça de Deus tem que nos transformar. Quando nós olhamos para as 7 cartas, as 7 igrejas em Apocalipse, e a apóstola falou sobre isso semana passada, foi muito interessante porque Paulo aqui ele fala, essas cartas, elas foram escritas para as 7 igrejas, e nessas cartas começam, olha, conheço as tuas obras. Ah, mas Deus sabe da minha intenção, queridos, não é a minha intenção. Conheço o teu resultado. Eu conheço o que você faz, eu conheço a sua vida, conheço as suas obras. Ah, mas Deus sabe do meu coração, queridos. Espera aí, não é o coração, precisa simplesmente expressar o que está dentro do coração através das obras. Não tem como uma pessoa ter um coração bom com obras ruins. Então, quando nós olhamos para as 7 cartas, uma das coisas, existem alguns estudiosos que dizem que essas 7 cartas, elas foram escritas de uma forma cronológica. Desde o momento que Jesus pisou na terra, até a retirada da igreja da terra. A primeira carta, queridos, que foi escrita, qual foi a igreja? Quem lembra? A igreja em Éfeso. E qual foi a palavra do Senhor para a igreja em Éfeso? Quem lembra? Alguém se arrisca? A primeira carta foi escrita à igreja em Éfeso. E a primeira repreensão é: você perdeu o seu primeiro amor. A primeira repreensão, o primeiro alinhamento que o Senhor está dizendo: conheça as tuas obras. E algo que eu tenho contra ti é que você perdeu, você deixou o seu primeiro amor. Interessante, queridos, que nós precisamos começar a parar e pensar sobre isso. Se essas cartas, então, elas foram escritas, elas têm uma sequência, desde quando Jesus pisou a terra até a sua vinda, a sua volta, nós precisamos parar e precisamos começar a refletir. Roma, quando o cristianismo começou, 10% de Roma tinha 10% de cristãos em Roma. Mas eram tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos terríveis. Mas os tempos terríveis, queridos, eles mostram ali os verdadeiros cristãos. Eles mostram ali a diferença daqueles que são, daqueles que não são. Então, quando Roma começa, então, esse cristianismo, 10%. Então, agora, Constantino, ele legaliza o cristianismo. E agora 90% de Roma se tornou cristão. Mas eram aqueles cristãos nominais. Eram aqueles que se diziam cristãos, mas não tinham mudança de vida. Eram aqueles que diziam cristãos, mas tinham um comportamento totalmente inadequado. E é por isso que o Senhor, então, quando escreve à igreja em Éfeso, Ele está falando: tenho porém contra ti, que abandonaste,
que deixaste o teu primeiro amor. Porque no tempo da perseguição eram crentes fervorosos, eram crentes firmes. Mas quando agora legaliza o cristianismo, acaba a perseguição, todo mundo bate no peito, eu sou cristão, mas não há mudança de vida. É a primeira palavra do Senhor para a igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. A sétima carta representa agora uma igreja que está próxima à volta de Jesus. E ele fala aqui no capítulo 4, verso 1 de Apocalipse: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E aí ele começa a escrever então para essa igreja de Laodiceia, aqui no capítulo 3, começando pelo verso 14. E olha a palavra do Senhor para esta igreja, que é a igreja dos últimos dias, que é a igreja que está próxima do arrebatamento. Ele fala ao anjo da igreja. Então aqui a primeira coisa, essa carta não foi escrita para a cidade de Laodiceia. Essa carta foi escrita para a igreja de Laodiceia. E quando nós entendemos que esta carta não era para a cidade, mas essa carta é para a igreja, nós precisamos parar e nós precisamos refletir. E ele diz: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Aqui ele não está dizendo conheço as suas intenções, conheço o seu coração, não, ele está dizendo conheço as tuas obras. E ele continua: sei que você não é frio e nem quente. Sabe o que o Senhor está dizendo? O que é uma pessoa fria? É aquela pessoa que está nos botecos, nos bares, está falando contra Deus, blasfemando contra Deus. É uma pessoa totalmente afastada de Deus. O que é uma pessoa quente? Um crente quente é aquele que conhece a Deus, é fervoroso, é fiel, busca a Deus. E aqui ele está dizendo: conheça as suas obras. E eu sei que você não é frio, mas também você não é quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Espera aí, Senhor, melhor seria se fosse frio ou quente? Por que não só quente? Porque uma pessoa quando está fria, essa pessoa ainda tem a possibilidade de se converter, de entregar a sua vida a Jesus. Uma pessoa quando é quente, ótimo, é o que agrada a Deus. Mas aqui no verso 15, ou melhor, 16, ele fala: assim porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que é uma pessoa morna? É uma pessoa que tem um pouquinho do frio e um pouquinho do quente. É aquele crente que gosta das coisas do mundo, gosta dos envolvimentos do mundo, gosta da prática do mundo e ao mesmo tempo gosta das coisas de Deus. Eu vou passar a semana toda curtindo a minha vida, curtindo as baladas da vida, vivendo uma vida desregrada, mas quando for domingo, eu vou para a igreja, levanto as minhas mãos e eu adoro o Senhor. Então aqui, agora esta carta, queridos, é para alguém que não é frio e alguém que não é quente. Você percebe, queridos, que a grande dificuldade desses últimos dias são pessoas que batem no peito e falam: eu sou cristão, eu recebi Jesus como Senhor, mas não tem fruto de arrependimento. Alguém que bate no peito e fala: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas continua na sua condição de pecado, continua com um comportamento que desagrada a Deus. E aí ele continua aqui, são pessoas que estão caminhando nesse espírito de engano, são pessoas que se excluíram da graça, receberam a graça do Senhor em vão, a capacidade, o poder para viver uma vida de obediência. Elas estão simplesmente dando desculpas,
Elas estão simplesmente vivendo a vida que elas acham que têm que viver. E aí no verso 17, você diz: estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Eu estou bem, está tudo caminhando bem, glória a Deus, aleluia, eu estou rico. Eu conheci Jesus, eu sou salvo. Mas não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe um conselho. Qual é o conselho? Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a vergonhosa nudez. Compre colírio para os olhos, para ungir os seus olhos e para poder enxergar. A carta do Senhor agora para esta igreja de Laodiceia é uma igreja de mornidão, de pessoas que gostam de mensagens mornas, não gostam de ser confrontadas. Elas gostam de receber uma mensagem que massageia o seu ego, que faz com que ela continue nessa mesma condição de vida. E o Senhor está dizendo: olha, quem dera você fosse frio, porque porém você teria a oportunidade de se converter, de se arrepender, ou fosse quente. Mas como você é morno, eu vou vomitá-lo da minha boca. E aqui o Senhor dizendo: olha, compre de mim. E hoje eu quero que você entenda essa palavra: compre de mim. A salvação é de graça, mas o Senhor requer uma vida de obediência. A salvação é de graça, mas precisamos nos esforçar e pagar um preço por uma vida de obediência. E quando você olha para esse texto, esta palavra compre de mim, comprar, na verdade o que você não pode adquirir apenas reconhecendo o senhorio do nosso Deus, mas comprar algo, queridos, que realmente vai fazer com que você tenha uma mudança de vida. Olha o que diz Provérbios 23, 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Compre o quê? A verdade. Isaías 55, 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, compram vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. A grande verdade, queridos, nós vemos aqui que o foco de Jesus é comprar algo que o dinheiro não pode comprar. Olha Mateus 13, 45, 46, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. Aqui está falando, queridos, de uma pessoa que conheceu a preciosidade do Evangelho, vende tudo o que tem, ele entrega a sua vida por amor ao Senhor. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmo, diga, para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero que o ministério de louvor venha aqui à frente. Eu quero fechar, queridos, com uma parábola. A parábola das 10 virgens. Não vou ler, todos nós conhecemos Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Essa parábola conta a história de 10 virgens, todas elas eram virgens. Porém 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes, elas tinham a candeia e elas tinham óleo. As loucas tinham a candeia, mas elas não tinham óleo. De repente o noivo demorou para chegar e elas dormiram. Aqui mostra a importância da perseverança na vida cristã. Só recebe a coroa da vida aqueles que perseverarem até o fim.
E aí o texto diz que meia-noite chega o noivo. E todas elas acordaram. Porém, neste momento, as suas lâmpadas estavam apagando. As loucas olham para as prudentes e falam: olha, me dê um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se apagando. E as prudentes então olharam para as loucas e disseram: não, se nós repartirmos com vocês, talvez falte para nós. Vá até aqueles que vendem e comprem para si o óleo. Primeiro nós vemos ali para a igreja de Laodiceia, o Senhor dando conselho para os crentes mornos. Comprem ouro refinado. Compre algo que vai mudar a sua condição de vida. E agora nós estamos vendo as virgens, essas loucas, elas saem daquele local e elas vão agora àqueles que vendem para comprar azeite. Deixa eu dar uma ilustração para ficar muito fácil. Imagina uma mercearia e de repente chegam 10 virgens. As loucas chegam para a pessoa que está no balcão e fala assim: vocês têm candeia? Tenho. Quanto custa? Tanto. Me dê uma candeia. E elas saem. Mas aí você olha para aquelas prudentes. Elas chegam, elas compram a candeia, mas elas não estão satisfeitas. Elas pegam o talão de cheque, cartão de crédito, toda a sua economia, tudo que elas têm, pega todos os seus bens, toda a sua vida, coloca em cima daquele balcão e fala: tudo isso aqui eu quero em óleo. Eu estou entregando tudo que eu tenho e eu quero esse óleo, porque eu não quero apenas levar a candeia, mas eu quero levar o óleo, porque eu quero perseverar até o fim. E quando chega naquele momento, queridos, aquelas prudentes estavam preparadas. O noivo demora, a candeia começa a apagar, mas elas tinham óleo, porque elas depositaram a sua vida. Elas entregaram tudo que elas tinham por amor a Deus. Entregaram toda a sua vida, porque eu quero viver uma vida para Deus. Mas tem pessoas que, como aquelas loucas, elas não estão preocupadas com amanhã. Ah, eu vou receber Jesus como Senhor. Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Mas elas não buscam uma vida de devoção. Elas não buscam uma vida de consagração, uma vida na presença e no altar de Deus. E aí chega um momento, queridos, que aquele fogo, aquela luz começa a diminuir. E elas não têm reserva, elas não têm nada, elas não têm experiência com Deus, elas não têm uma vida com Deus. E simplesmente quando o noivo chega, ele leva aquelas que estão prontas, ele leva aquelas que têm a candeia, mas que gastou a sua vida para viver uma vida para Deus. Mas aquelas que estão preocupadas apenas em ir para o céu, elas ficam. E sabe o que me assusta aqui? Que quando você olha esse texto e fala, eram 10 virgens, 50% eram prudentes, mas 50% eram pessoas despreparadas. E às vezes, queridos, eu olho para a igreja e eu falo: Deus, quantas pessoas de fato vão subir? Quantas pessoas de fato estão preparadas para viver uma vida no teu altar? Será que é 50%? E você, meu irmão? A graça é o poder, é a capacidade de Deus, que Deus nos dá para vivermos uma vida de obediência.
Mas entenda uma coisa, Deus não quer uma parte da sua vida. Deus quer a sua vida toda. Deus não quer apenas um pouco. Deus quer tudo. Evangelho fala de entrega. Evangelho fala de renúncia. Evangelho fala de mudança. Evangelho fala de uma vida de devoção. E não apenas uns dias, algumas horas. Mas o Evangelho de Cristo, queridos, entenda, nós temos um Deus que é exigente. Ele não quer apenas uma parte da sua vida, Ele quer a sua vida toda. Ele quer que você se entregue completamente a Ele. Por isso, queridos, que quando nós olhamos esse texto, quando nós olhamos esta palavra, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A vida fala de morte. A vida com Deus fala de morte. Pessoas que não vivem mais para si mesmo. E sabe por que estamos vivendo dias difíceis? Porque nós estamos vivendo um evangelho sem cruz, um cristianismo sem Cristo. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu me lembro da minha infância, queridos. O domingo era o dia do Senhor. Era o dia que nós trabalhávamos para Deus o dia todo. Eu chegava na igreja às 5 horas da manhã para poder orar. Depois vinha a escola bíblica dominical. Depois tinha o culto. Depois tinha o ensaio dos jovens. Depois tinha evangelismo à tarde. E voltava para o culto à noite. E eu sempre fiz isso com prazer, andando a pé. Morava lá na Barone e fazia isso com prazer. Mas os crentes de hoje, queridos, se você falasse, olha, 2 cultos não é muita coisa. É muita coisa. Casa de paz é muita coisa. PG é muita coisa. A igreja está requerendo demais de mim. Mas o Evangelho significa a cruz. Morrer para mim mesmo. Morrer para mim mesmo. Aquelas virgens prudentes, elas entregaram toda a sua vida, todos os seus bens, porque elas queriam a candeia, mas elas também queriam o azeite, o óleo, a unção, a vida com Deus, a presença de Deus. Elas queriam mais. Como está a tua vida, meu irmão? Estamos vivendo tempos difíceis, onde os homens se tornaram amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, não perdoam pessoas, cruéis, mas a graça me capacita a viver a vida de renúncia todos os dias.